Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou Zé Araújo, muito bom dia a todos, ou independente do horário que você esteja me ouvindo, sejam bem-vindos à nossa lição da Escola Sabatina. Lembrando que este não é um podcast, é apenas uma leitura da lição, então você que não conseguiu parar para ler a sua lição, agora tem uma oportunidade de ouvir aí diretamente do seu carro, no trânsito, no trabalho, ou você que é deficiente visual e está se preparando aí para as atividades do dia a dia. Muito bom dia para todos vocês! Hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, e quarta-feira vocês já sabem, né? É dia de momento hipertexto. E a nossa lição de hoje, ela diz o seguinte, deixa eu só baixar um pouquinho o volume da música aqui, vou dar uma pausa aqui na música, e vamos voltar. Nosso momento hipertexto hoje diz o seguinte: se pararmos para pensar, os atos de fé de Abraão foram cada vez mais crescentes, até que ele fosse capaz de entregar literalmente tudo. Em Mensagem aos Jovens, na página 46, Ellen White diz o seguinte: precisamos enfrentar todos os obstáculos colocados em nosso caminho e vencê-los um de cada vez. Se vencermos a primeira dificuldade, estaremos mais fortes para enfrentar a seguinte, e a cada esforço nós nos tornaremos melhor habilitados para fazer progressos. Imagino que com Abraão tenha sido exatamente assim. Ele não teria condições de chegar à sua oferta extrema, isto é, Isaac, se não tivesse dado passos progressivos. Temos muito a aprender com a história de Abraão, sobretudo que vencer na vida, especialmente na vida espiritual, tem que ver com dar um passo por vez, e não todos de uma só vez. Sobre isso, que estratégias você usa para avançar em todos os aspectos da sua vida? Compare seu modo de agir com os textos a seguir. Agora vamos para os textos sugeridos, que começa por Êxodo, capítulo 19, versículo 5, que diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O próximo texto está lá em Salmos 34, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. O próximo texto está em Gálatas, capítulo 3, versículo do 6 ao 9 e depois o 29, que diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado pela justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E o versículo 19, ainda de Gálatas 3, diz o seguinte: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. O próximo texto está lá em Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 10, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. O próximo texto está lá em Números, capítulo 18, versículo 20 ao 24, que diz o seguinte: disse também o Senhor a Arão: na sua terra
herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua proteção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. E o último texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 ao 14. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, e não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com o boi que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados ao próprio templo se alimentam? Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E agora vamos para as perguntas da lição, que a primeira diz o seguinte: qual é a relação das passagens como texto-chave? Que está lá em Hebreus, capítulo 11, do 8 ao 19. Vamos lá dar uma relembrada no texto de Hebreus, que é o texto-chave dessa lição, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram pela fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial.
Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. Que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, relembrando a primeira pergunta, qual é a relação das passagens com o texto-chave desta semana? Segunda pergunta diz o seguinte: como você lida com as suas emoções quando as promessas parecem tardar? Explicando direitinho aí, como que você lida com a sensação de que as promessas de Deus não se cumprem na sua vida? Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa lição de hoje. E esse é um trabalho distribuído gratuitamente por Narratube Produções de Áudio. Narração de Oséias Araújo. E se você quiser entrar em contato com a gente para dar sua sugestão ou contratar a gente para algum projeto, é só nos procurar nas redes sociais por Narratube Produções. É só conferir os links na descrição.